Fale diferente. Na primeira semana de cada mês, confira o roteiro político Conselho. Acompanhe o Fale Diferente. À quinta, às 18 e ao sábado às 12h30, porque se a análise importa, a Voz da Ria faz parceria. Então, muito boa tarde. Aqui se inicia uma série de programas de caráter marcadamente político que mais não pretende senão trazer à discussão os assuntos que dia a dia mexem com a vida do Conselho de Estarreja. E porque por detrás de cada partido político há ideias e propostas do tipo de sociedade na conjuntura que estamos a trilhar, importa de facto trazer à antena o debate alternativo. Para o efeito, lançamos o convite aos partidos com assento na Assembleia Municipal de Estarreja, que de resto amavelmente acederam a tal solicitação, e hoje mesmo estamos aqui e temos estes convidados connosco para esta primeira emissão em direto. Pelo PS, Patrícia Couto; pelo PCP, Carla Cabique; também connosco José Matos pelo PSD. Falta um elemento do CDS, designado pelo CDS, que presumo que virá mais tarde, ainda não chegou, portanto temos os três, falta de facto o quarto elemento. Eu queria antes de mais agradecer a todos por estarem connosco, sejam bem-vindos, e aproveito já agora também para lhes pedir que usem em cada período a vossa intervenção de tempo igual, por forma a que possamos gerir esta emissão a contento de todos. É um alerta e um apelo que vos faço para que tudo corra conforme o previsto, já que nestas coisas da discussão política, por vezes, não há muito respeito, vou dizer assim, pelos tempos, mas eu penso que vamos conseguir conciliar todas estas vontades e boas vontades para levar por diante a emissão sem grandes sobressaltos. Vamos começar a nossa conversa e eu, entretanto, propunha desde já um primeiro tema. Se eventualmente depois quiserem divergir, estamos à vontade. Trata-se de conversa, sobretudo entre os quatro, ou os três neste caso. Mas eu propunha um primeiro tema que, enfim, tem a ver com recentes polémicas em torno do Hospital Visconde de Salreu. Polémicas que têm a ver com a saúde, que se faz ou não se faz no Conselho, o que é que vem aí doravante. É o primeiro tema que eu lanço para a mesa para discussão. Começaria talvez pelas senhoras, sem desprimor para o José Matos. Carla Cabique, Hospital Visconde de Salreu, polo do Baixo Voga, do Centro Hospitalar do Baixo Voga. Que mais dizer relativamente a este assunto que tanto incomoda e tanto a preocupação traz, sobretudo a quem nos ouve, à população do Conselho? Olá, muito boa noite. Em relação ao hospital, o que é que há de novo? Neste momento não há, feliz ou infelizmente não há. O que deveria de haver era uma política em que defendesse que o hospital se iria manter aberto em plenas funções. Neste momento não é isso que temos, muito pelo contrário, temos as valências a encerrar, temos os funcionários a ser transferidos para o polo, para o centro, dentro do centro hospitalar, tanto para Águeda como para Aveiro. Temos um hospital que não funciona como hospital, mas muito pelo contrário, funciona só com meia dúzia de valências, e que o grande receio que nós temos e que as políticas dos sucessivos governos têm levado é que futuramente o hospital seja completamente desmantelado e seja encerrado. Patrícia Couto, uma primeira apreciação relativamente a este assunto premente para o Conselho de Estarreja. No resto, do Partido Socialista tem feito veementes críticas relativamente à atuação não só do Presidente da Câmara Municipal de Estarreja, como também ao próprio Governo, porque parece que haver aqui algum abandono de várias valências, o que de algum modo compromete o futuro do Hospital de Estarreja. Bem, boa tarde a todos. Relativamente ao hospital, o Partido Socialista de Estarreja sempre defendeu a existência de um hospital em Estarreja que fosse capaz de servir às necessidades da população, tendo em conta a nossa realidade industrial. De há uns anos para cá, infelizmente, o que temos assistido é ao esvaziamento sucessivo do nosso hospital e também à passividade da Câmara. Não podemos deixar de referir que este investimento que está previsto para Estarreja, que de certa forma é um investimento que merece todo o respeito, tendo em conta a sua natureza, mas gostaríamos que esse investimento viesse e que fosse integrado num hospital
que mantivesse todos os outros serviços, coisa que até agora não... Se bem que ainda esta terça-feira foi aberta uma nova consulta de ginecologia, portanto há aqui alguns ganhos ou não? No nosso entender, não. O esvaziamento foi muito grande relativamente ao que havia e agora dão-nos umas esmolas, digamos assim, não é a palavra mais correta, para nós ficarmos mais contentes. José Matos, que olhar lança sobre este assunto? Ora bem, boa noite a todos também. Eu acho que de facto o hospital tem vindo a perder, como já foi referido pela Patrícia e pela Carla também, tem vindo de facto a perder, e temos vindo a perder principalmente desde que estamos integrados no Centro Hospitalar de Aveiro. E isso é de facto uma tendência que se nota perfeitamente. Depois, nós já há pouco tempo, em Assembleia Municipal, aprovamos por unanimidade de todos os partidos. O que é de saudar, porque Exatamente. Unanimidade há pouca nestes assuntos que muitas vezes tocam o Conselho. Sim, mas aqui na questão da saúde até acho que houve um bom trabalho e de facto, desse ponto de vista, foi possível chegar a uma moção consensual em que rejeitamos o plano que nos foi apresentado, e que era um plano, já agora para as pessoas perceberem, que além da questão dos cuidados paliativos implicava destruir o bloco operatório que existia no hospital, e de facto rejeitamos essa situação e propusemos mesmo na nossa moção, e na moção, enfim, que foi depois toda a Assembleia, de todos os partidos, propusemos que de facto certas valências e certas situações que se perderam fossem recuperadas. Neste momento, enfim, a informação que nós temos já, e que amanhã com certeza já será também abordada na Assembleia Municipal, é de que há abertura para que de facto o bloco operatório continue a funcionar e portanto continue... Mas já há essa certeza ou é... Não, nós amanhã eu penso que a Câmara já poderá dizer alguma coisa sobre isso, mas de facto há pelo menos alguma indicação já nesse sentido, e mais, há também, em relação à questão dos paliativos, há de facto neste momento dinheiro para fazer essas obras. Isso também é um aspecto importante. Estamos a falar de obras de 900 mil euros, portanto nesses valores, e de facto o hospital, como eu também, enfim, já disse várias vezes, há imenso tempo, há imensos anos que não vê um investimento tão significativo. E, portanto, desse ponto de vista poderá também ser de facto dinheiro que entra, uma reestruturação que é feita, mas sempre com a questão do bloco operatório aqui também, porque nós reivindicamos há muito tempo que a cirurgia de ambulatório continue cá. Neste momento o Conselho de Administração retirou-a e passou para a Águeda, de facto, mas no futuro nós podemos novamente voltar a essa luta e, portanto, é uma luta que nós não podemos também baixar armas quanto a isso. E sendo assim, acho que de facto, tendo um bloco, podemos, lutar por isso também. Em relação também ao que a Patrícia Carla disse, a questão também das consultas de especialidade. O Mário Rui acabou de referir a questão da ginecologia, exatamente. Mas há bem pouco tempo também, penso que neurologia foi uma das contempladas também. Nós temos visto é o seguinte, é que desse ponto de vista temos perdido algumas especialidades cá, mas mais, mesmo aquelas que vão sendo introduzidas, e o Conselho, obviamente, a Administração pode colocar aqui novas especialidades, é preciso ver o seguinte, que é a resposta. Vamos supor que nós temos um problema de cirurgia, ou de ortopedia, e temos aqui, de facto, ortopedia e cirurgia. Mas se vamos para lá e estamos 3 meses à espera de uma consulta, de facto, para os utentes não é uma situação agradável. Mas isso é o que acontece também em Aveiro, quando os utentes recorrem ao Hospital de Aveiro. Sim, Aveiro, desse ponto de vista, é uma situação realmente, eu até diria mesmo vergonhosa, não é? José Matos, deixa-me colocar a questão de outro modo. De facto, Estarreja perdeu valências, no que toca a valências hospitalares, está a perder projeção e importância ao Conselho de Estarreja, na sua perspectiva, relativamente não só a esta questão do hospital, como a outras que certamente aqui vamos também abordar. Uma coisa interessante nesta fusão que houve com Aveiro e nesta lógica do centro hospitalar é que tanto Estarreja como a Águeda têm razões de queixa. Ou seja, nós aqui temos razões de queixa, a Águeda tem-se queixado também ao longo do tempo, e só em Aveiro, digamos assim, é que parece que ninguém está descontente, vamos assim dizer, não é? Mas de facto, do meu ponto de vista, esta fusão que aconteceu há uns anos atrás não tem sido boa nem para Estarreja, nem tem sido boa para Águeda, que são as unidades mais pequenas. Não aproveita quase ninguém. É assim, nós aqui, o que nós, por exemplo, quando nós colocamos aqui, tivemos aqui a funcionar a cirurgia de ambulatório, era, por exemplo, um serviço que existia, portanto, uma possibilidade que as pessoas tinham, exatamente, e de excelência bem classificada,
E, portanto, desse ponto de vista, podia ter sido mantida. Aquela moção que, entretanto, foi aprovada por consenso na Assembleia Municipal, uma moção que se dirigia, portanto, tanto quanto sei, ao Ministério da Saúde. Sim. À ARS Centro. Já obtiveram alguma resposta? Há alguma resposta a essa moção ou não? Eu sobre isso, o que é importante, e já agora aproveitava também para comentar essa questão num instantinho, é o seguinte: o Conselho de Administração, que é o responsável pelo projeto, foi ele que apresentou o projeto, como, enfim, nós o vimos na Assembleia, tem que, de facto, desse ponto de vista, corrigir e tem que mudar alguma coisa naquele projeto. E, portanto, essa questão, nós estamos à espera que amanhã a Câmara até já nos possa dizer se o Conselho de Administração vai ou não mudar e vai ou não manter o bloco operatório. Patrícia Couto, esperançada também numa resposta, numa conclusão que agrade às pretensões, entretanto, expostas nessa moção, ou nem por isso? Eu estaria mais esperançada caso não tivéssemos assistido aqui há uns dias atrás, quando tivemos a oportunidade de ter cá o Primeiro-Ministro ali em Avanca, numa inauguração. Eu deixo-me só interromper, o diálogo é aberto, portanto, se acharem por bem, por uma vez ou outra interromper, acho que devem estabelecer também aqui... Acho que é expor os argumentos, depois nós podemos falar claro. sobre muito bem. Também, não é? Pronto, eu estava a dizer que estava mais esperançada caso não tivéssemos assistido ali há uns dias na inauguração dos cuidados continuados em Avanca, onde esteve presente o Primeiro-Ministro e nós consideramos que essa seria uma excelente oportunidade para o Presidente da Câmara, não é? Que se diz constantemente preocupado, que pressiona, que tinha um dossiê cheio de papel, que até nos mostrou na última Assembleia Municipal. Era uma boa oportunidade para ele fazer prova do trabalho, do que tem trabalhado em prol da defesa do hospital, com todas as valências que foram retiradas. Ele devia ter aproveitado essa ocasião para mostrar toda a sua preocupação e indignação ao Sr. Primeiro-Ministro. Deveria até ter sido portador, nessa altura, que considero que seria a altura ideal, da moção aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal, que já falámos dela, onde se exige então a manutenção. A verdade é que isso não aconteceu, além de ter agradecido o investimento dos 900 mil euros. O Dr. Diamantino não disse a todos que o ouviam que essa verba é para transformar o hospital numa unidade de cuidados paliativos. Não explicou que este serviço... Mas esses 900 mil euros é público e notório que se destinam à unidade de cuidados paliativos. Certo, mas nós defendemos que essa unidade deve vir mantendo todas as valências que o hospital tem. E o que acontece não é isso. Aliás, como já falámos do bloco operatório, na proposta vinha a destruição do bloco por forma a dar lugar a mais quartos. E é isso que nós tentamos que não aconteça, porque a unidade de cuidados paliativos tem todo o seu valor e é uma coisa que nós achamos que é muito útil, mas não serve de todo os interesses da população de Estarreja, nem vai ser diretamente para os estarrejenses usufruírem. É uma unidade que vai abranger cerca de 400 mil habitantes, se não estou em erro, e depois é assim... Eu vou tentar ter tempo nas palavras, porque na Assembleia Municipal já fui repreendida sobre isso. Mas aqui ninguém vai repreender. É uma unidade que presta cuidados às pessoas que estão, infelizmente, sem cura e estão na fase terminal da sua vida, estão à espera da sua hora. Ou seja, para nós, o que é importante... Não é desprimor para o serviço. Não é desprimor, mas para nós é mais importante... prestar os cuidados básicos de saúde à população de Estarreja. Não quer dizer que não venha para cá a unidade, mas que mantenham o hospital em funcionamento. Nós, neste momento, se tivermos o azar de partir uma perna, vamos ali à consulta aberta, não é? Só podemos ir às 20 horas, porque até às 20... Já não existe lá. Porque até às 20 nem sequer podemos ir porque não nos atendem, esperamos até às 20 com a perna partida, cheia de dores ou não. Convém que se parta a perna depois das 20. Pronto. Depois chegamos lá, temos que esperar pela nossa vez. O Presidente de Câmara diz que tem ações e que fala e que marca reuniões e que não lhe dão resposta, mas isto não chega, e tanto não chega que nunca chegou. E há posições que o Presidente de Câmara, como Presidente de Câmara, tem que as tomar de uma forma muito mais... E tem tomado.
Eu não vi e muito sinceramente, e por outro tipo de factos, ponho muito em causa as ações do Presidente de Câmara e deixo aqui publicamente. Porque o dizer que foi, que esteve e que pressionou, a mim não me satisfaz. E tanto não me satisfaz, que ele também o disse em relação às escolas e não serviu de rigorosamente nada. Até mentiu claramente, porque nós agora até na ação em tribunal tivemos a prova da juíza a dizer que o Presidente de Câmara que foi contactado em março sobre o encerramento das escolas, e ele veio dizer publicamente que só soube pela comunicação social em junho. Por isso, dizer-me que anda a ter reuniões e a pressionar a mim, deixa-me neste momento completamente... É o descrédito completo. É o descrédito. Mas na saúde teve essas reuniões. Sim, depois também eu gostaria de acrescentar algumas coisas também sobre isso. Eu não concordo. Nós não podemos pensar que o Presidente da Câmara vai pegar numa arma e vai por aí abaixo, junto ao Governo, dizer vocês têm que manter o hospital aberto. Exatamente. Não é assim, nunca funcionou assim, e nos países... Não foi isso que eu defendi. Claro, é óbvio que sim. Estou a usar uma força de expressão. E é óbvio que num país que tem que funcionar democraticamente e com as instituições, o Presidente da Câmara tem que saber o limite da força dele e tentar chegar à força dele das populações. Mas, como digo, se o caminho estiver traçado, se houver uma definição de política geral, e essa política geral vem do tempo do Correio de Campos, não vem do tempo do Ministro do PSD. Não. Portanto, não tínhamos ilusões. A porta foi aberta com o Correio de Campos. A gente não tem ilusões de passar para o Presidente da Câmara, seja o de Vozela, que fechou o hospital, seja o de Oliveira de Frades, que conhece precisamente os mesmos casos, passar para ele a responsabilidade de um caminho que foi tomado a nível nacional e que tem a ver com os recursos que estão disponíveis para as populações. Mas então assuma-se isso. E isso tem sido assumido, mas também assumir isso e assumir isso por inteiro é deixar cair os braços e não fazer nada. E é isso que este Presidente da Câmara e o outro, e todas as comissões que têm sido criadas, numa delas está representado o Dr. Hélder Rodrigues, nosso parceiro de partido, tem tomado publicamente e defendido com todas as unhas e dentes. Agora, é óbvio que há dificuldades e que o Governo pode ou não estar sensível a essas demarches. Por enquanto, não tem estado. Quanto aos cuidados paliativos, eu gostaria de dizer uma coisa. Já aconteceu noutras áreas. Nunca ninguém quer. Eu concordo quando se diz que... Também não se disse isso. Eu concordo quando se diz que pelos cuidados paliativos não se deve fechar, mas... cuidado com as palavras quando falamos dos cuidados paliativos. É preciso ter tento na língua às vezes para o que se diz para o público. Os cuidados paliativos são uma arma muito importante. E quem já teve na família, as pessoas que nos ouvem, pessoas que morreram com 6 anos, foi o que eu acabei com 6 de dizer. meses, exatamente, sem cuidados paliativos, sem quaisquer cuidados. António Sousa, mas ninguém desmereceu aqui desse muito serviço. Muito pelo contrário. Mas é importante ter isso presente. Ter isso presente. Às vezes passam notícias e passam palavras que são depreciativas neste sentido. É muito importante. O próprio Governo, nesse aspecto, tomou uma orientação há uns 2 anos que falou nela, não sei se continua a desenvolver ou não, espero que sim, no sentido de cobrir todo o território nacional com uma rede de cuidados paliativos. Eu parece que é importante, tendo em consideração até os cuidados que algumas doenças ultimamente provocam e... Já percebemos. Vamos passar só à Patrícia para fechar. Há instantes que dito que íamos fechar, mas... Sim, para fechar sobre o hospital... Por mim tudo bem, acontece que de facto nos centramos a atenção. Neste assunto não avançaremos para outros, certamente. Em relação ao hospital, só para fechar, está tudo dito sobre os cuidados paliativos, não vale a pena falar mais. Mas reforço só a ideia da Carla que não vai servir apenas e unicamente a população de Estarreja, não garante que a população tenha acesso. Nem fazia sentido que fosse ao Estarreja. Claro. Depois, em relação ainda ao hospital, o peso dos autarcas, claro que é importantíssimo, e aqui o nosso, convenhamos que não o tem, pode ter fisicamente, mas politicamente não Patrícia, tem. E os anteriores? Os anteriores... Passando também pelo Partido Socialista, que já teve um autarca... Passando pelo Partido Socialista... Isto é transversal, pouco transversal a todos eles. E já que falaram também no Correio de Campos, também vou dizer uma outra coisa. Passando pelo Partido Socialista, podem dizer muita coisa do Dr. Vladimiro, mas ele levava tudo à frente e lutava e ia a Lisboa quantas vezes fosse preciso e arranjava maneira de falar com quem tinha que falar e não vinha embora se não viesse satisfeito.
Relativamente ao hospital também, já que falaram no Correio de Campos, quando se fecharam as urgências e isso tudo. Urgências, maternidades, também houve um período. A maternidade aqui em Estarreja já fechou. Não, eu não digo em Estarreja. Nacionalmente, de uma forma nacional. Sim. Exatamente. Portanto, para Estarreja esteve no tempo em que tínhamos uma deputada na Assembleia da República, esteve prevista a construção de um hospital novo. Portanto, fecharam as urgências, mas esteve prevista a construção de um hospital novo que... Ideia que depois também morreu. Morreu por culpa do atual governo e do atual Não quando eu digo dinheiro, atual... Não havia dinheiro? Havia os terrenos, mas depois mudaram os terrenos, Não, foi uma confusão. São 12 milhões de euros, não é? Pronto, mas era possível e se calhar agora tínhamos um hospital, também era só mais um bocadinho para o buraco. Este governo não fez hospitais novos, não é? Pronto, era só para lembrar isso. Das escolas, pois, é que isso, eu nem sei o que é que dizer sobre as escolas, porque eu fui à manifestação, nós estivemos aqui em frente à Câmara. Há algum resultado relativamente às providências cautelares que foram interpostas? Mas deixe-me só, sim. Eu sobre as providências não tenho tanto conhecimento, mas assisti à manifestação, assisti ao receber dos pais pelo Executivo e assisti a uma Assembleia Municipal em junho completamente cheia de gente, não cabia mais ninguém na sala, onde o Executivo, onde a Câmara disse que, e enquanto os pais quisessem, as escolas não fechavam. Disse isso várias vezes. E os pais nunca quiseram que as escolas fechassem, e os pais confiaram na Câmara. E o que é que aconteceu? Mas o Presidente parece que também estava a confiar nos pais. Não, mas o Presidente não pode confiar nos pais, os pais é que têm que confiar no Presidente. Eu digo aqui, deve haver alguma reciprocidade também. Mas pronto, nós sabemos que ele fez tudo o que pôde, ele mandou um ofício, segundo o que ele disse, para Lisboa, e ficou à espera da resposta. Muito bem, vamos avançar. Eu não sei se a Carla, em relação para fecharmos o capítulo escolas, às providências, sim, tem alguma informação adicional que possa trazer até aqui à antena? A única providência que teve alguma resposta foi a providência em relação à Escola da Terra de Monte em Fermelã, tanto a da Escola da Póvoa como a da Escola de Santa Mar ainda não tiveram resposta da juíza. Sim. A de Fermelã foi a única que teve resposta, e a resposta foi... deu razão à população de todos os motivos para o não encerramento, mas como a providência cautelar é um documento muito específico, considerou que a escola estando fechada não implicaria que a qualquer altura pudesse abrir e como tal não era uma situação urgente voltar a abrir as escolas e o processo teria que continuar em tribunal e ser decidido. Portanto, é essa a situação neste momento. E neste momento a população de Fermelã reuniu e avançou com o processo está em tribunal, continuou, não está parado, está à espera de uma resolução final. Sendo que dizer que aquilo que chegou do tribunal foi tudo o que o Ministério alegou que nós não teria, que nós, a população, não teria razão, foi contestado e a Ministra deu razão à população em tudo e daí a população achar que tinha toda a legitimidade para avançar com o processo e foi aí que também deu como facto provado aquilo que eu acabei de dizer, que o Presidente de Câmara tinha sido informado no dia 31 de março que essa escola pelo menos iria ser. Muito bem. Eu gostaria de manter uma... Eu sei que os senhores gostariam todos. Eu também gostaria, por mim não há problema. Sobre as escolas ainda não consegui dizer nada. Vamos então às escolas para fechar seria importante sobre as escolas e eu teria alguma coisa a dizer. O dado adquirido é que estão fechadas neste momento. Sim. A carta foi validada no mandato antes que eu estive na Assembleia Municipal. E nessa Assembleia Municipal o CDS absteve-se dessa carta. Está a falar da Carta Educativa? Da Carta Educativa. Depois na Assembleia, nos 4 anos que vieram a seguir, eu tive o cuidado pelo CDS me abster, inclusivamente, de reforços financeiros para a Escola de São Rio. Nessa altura falei com os responsáveis da Escola de Fermelã. Da Escola de Fermelã falei algumas vezes com a diretora, falei algumas vezes com a Comissão de Pais. A Crescer foi feita por mim, foi fundada por mim, por alguns elementos na altura. Falei com os elementos responsáveis do PS e do CDU, então em Estarreja, e avisei-os, porque já na Assembleia, enquanto fui Presidente da Assembleia de Freguesia em Fermelã, fui avisando que a seguir, o PCP sempre votou fui avisando que a seguir ao fecho da Escola de Rechico se ia seguir a de Fermelã com a nova Carta Educativa.
E nessa altura foi chamando a atenção para as pessoas que não era depois, quando a escola estivesse quase a fechar, que se ia tratar das coisas. O que nos está a dizer é que já nessa altura a Carta Educativa contemplava o fecho dessa escola. Contemplava, sim, estava lá escrito claramente que a escola que ia fechar. E ninguém fez absolutamente nada, nem das pessoas que eu fui falando, apesar de eu continuar, mesmo dentro do meu grupo parlamentar, a votar completamente em contramão àquilo que eram as votações para a Escola do Sul de Salreu. E agora, obviamente, as coisas... Eu continuo a achar também que a escola de Formelã, se os pais quiserem, deve estar aberta. Não pela simples escola, mas porque a escola é mais que a educação. É a comunidade, é a junção das pessoas. Sim, sendo que o métier daquele edifício, sim, daquela instituição é a escola, o ensino básico, não é? Claro, obviamente que sim. E é óbvio que as freguesias, as comunidades vão ficando desmanteladas daquilo que é a sua essência, as escolas, os centros sociais, eventualmente também na saúde, o centro de saúde e etc. Todas essas coisas vão saindo das freguesias e que normalmente aqui também no centro da cidade não se notam. Quem lá vive é que nota. Essas coisas vão desmantelando as comunidades e as comunidades deixam de sentir qualquer ligação e deixam de sentir que não vale a pena estar em Formelã. E isso é um problema que começa a ser posto. O José Matos queria também acrescentar algo relativamente a este assunto. É assim, sobre as escolas, o assunto foi discutido em Assembleia até antes do verão e eu gostaria de dizer o seguinte: a política da Câmara a esse nível foi sempre perguntar aos pais se estavam ou não interessados em que a escola se mantivesse. É uma questão de Desculpa, foi sempre essa a pergunta. E mais, já a escola de Salreu estava a funcionar e isso foi questionado em Canelas e em Formelã. José Matos, mas a verdade é que a Carta Educativa de facto contemplava o fecho, o encerramento destas escolas. Mas atenção ao seguinte... Porque é que agora de facto há tomadas de posição, que não deixam de fazer sentido, e não as tiveram... na altura de vida. Mas a Carta Educativa é uma outra discussão. Isto podemos ter aqui um programa só sobre isso. Contemplava o fecho destas unidades escolares. A Carta Educativa o que contemplava era a construção da escola do sul do Concelho. E o encerramento destas escolas. E nesta questão, o que eu estava a dizer, quando a Escola Salreu já estava aberta e a funcionar no seu primeiro ano letivo, foi perguntado a Canelas e a Formelã se queriam que a escola se mantivesse aberta. Em Canelas, as pessoas disseram que não, que preferiam que os alunos fossem para Salreu. E a escola fechou nesse ano letivo. Mas em Formelã não foi essa a posição e a escola continuou aberta há mais um ano letivo. E a política foi sempre essa. O Presidente da Câmara disse e o Vereador também. Se os pais de Formelã tivessem entendido que a escola devia permanecer aberta... Então mudou a política este ano. Não mudou nada. Quem mudou foi o Ministério. Mas quem fechou foi o Ministério. Quem fechou foi o Ministério, não foi a Câmara. Lá está, nem é a Câmara que tem poder para fazer. Nem a Câmara tem poder para fazer, mas atenção ao seguinte... Mas tinha o poder para abrir. Carla, se o Ministério não tivesse feito o que fez, a escola podia estar aberta neste momento. E nós contestamos a posição do Ministério. Não, desculpa, foi isso que aconteceu. Zé, vamos ser claros. Quem fechou a escola foi o Ministério. Desculpa lá, vamos ser claros. E até entrando em contradição com os critérios que tinha definido. O Ministério definiu que escolas só fechava escolas com menos 20 alunos, não foi? Sim, e fechou. E aquela tinha 42. Então, e fechou, exatamente. Mas, Tony, eu acho que devemos ser claros. Zé, temos que ser claros e desculpa lá, porque acho que ali o Tony pegou num ponto e foi muito. Mas a Carta Educativa é outra discussão, hein? Não é outra discussão, é a mesma discussão. Não é, não. Não, desculpa. A Carta Educativa foi elaborada em 2007, não é? Por exigência do governo do PS e da Maria de Lourdes Rodrigues na altura, que estavam no governo. Exatamente. A carta foi elaborada. Os dados objetivos estavam ou não previstos? E estava previsto. Então, a carta é um documento público e estava previsto nesse documento, até quem fez a construção da escola e o encerramento da escola de Canelas e Formelã. Não faz sentido construir a escola em Salreu. Não é? Vamos ser pragmáticos, não faz sentido a construção daquela escola para albergar não sei quantas crianças e ter as outras abertas. Quando foi feita a escola em Salreu, foi com o intuito do encerramento daquelas duas escolas. A escola esteve a funcionar um ano letivo com a escola de Formelã aberta. A escola de Formelã esteve aberta um ano letivo com a escola de Salreu a funcionar. Os pais quiseram. É assim, vamos falar em factos. Mas é facto ou não é? Não é facto. Então a escola de Formelã não esteve aberta um ano letivo com a escola de Salreu a funcionar? Teve um ano que conseguiu estar aberta, mas... E podia estar outros enquanto os pais quisessem. Mas os pais não quiseram. Mas os pais não quiseram, os pais Zé. Quiseram e o Ministério não quis. É que está o problema. E onde é que está a posição da Câmara? Se já tinha feito uma carta educativa a dizer que ia encerrar, já tinha feito uma escola a preparar. Mas se fosse essa a filosofia da Câmara, tinha logo fechado mal a escola de Salreu abriu. Zé, desculpa. E não fechou.
Depois, se calhar, politicamente Não podia-lhe sou. interessar que era ano de eleições. Se calhar foi por isso que ela não encerrou. Não foi. E em Canelas as pessoas entenderam a fechar. Mas a Canelas teve outro entenderam a processo. fechar. Zé, mas deixa-me concluir o meu raciocínio. Diz. Como dizia, e dando razão ao que o Tony estava a dizer, a Carta Educativa foi feita, a Carta Educativa contemplava o encerramento das escolas e contemplava a abertura do centro que foi aberto, em Salreu. Sim. Pura e simplesmente. Certo? A questão dos pais quererem a escola aberta ou não, isto não é uma decisão de pais, isto é uma decisão não. Desculpa, isto Não é uma decisão de pais. é uma decisão da população, é uma decisão política. Não são os pais que decidem que uma escola vai fechar. Então quem é que tem os alunos na escola? Não são os pais. Mas Carla, mas também tem um papel importante neste processo. É importante, mas não é decisivo. Não é decisivo. Então quem é que vai decidir que a escola fecha? É o Presidente da Junta? Ou o Presidente da Câmara que decide isso? Não, desculpa. Pode ser. Desculpa, quem assume esta responsabilidade é uma responsabilidade política. É uma responsabilidade política e é uma responsabilidade, neste caso seria, porque é que Fermelã colocou uma ação popular e teve legitimidade para colocar uma ação popular? Não foi uma ação de pais, foi uma ação popular. Não sou eu, que sou mãe hoje, que decido que a escola de Fermelã fecha e tu, que vais ser pai amanhã, tens a escola fechada. Eu não tenho qualquer legitimidade. Não tenho legitimidade para dar ordem de encerramento de uma escola. Tu tens uma alternativa à escola de Fermelã, que neste momento é o que está em vigor. Eu, como pai, se tiver o meu filho na escola de Fermelã, eu tenho que ter opinião sobre isso. Não, se quiseres... Tu não tens lá alunos, é que vais dar opinião? Desculpa lá, mas a escola é uma decisão de pais. Carla, não será uma intervenção decisiva, mas a associação de pais, de algum modo é parceira. Deixa-me só concluir, de algum modo é parceira nestes sem dúvida nenhuma, e nunca foi a favor do encerramento da escola em momento algum. Pois não. Os pais tiveram um papel importante, é evidente. Mas o papel dos pais é muito importante com o apoio da população, com o apoio dos eleitos daquela freguesia. O Tony dizia bem que quando a carta foi aprovada, o PCP votou contra a aprovação da carta. O PCP também levou às Assembleias de Freguesia esta questão da carta, que já sabia que a escola mais cedo ou mais tarde ia encerrar. Isto não foi nada de novo. Mas nós olha, votámos que eu não contra... me lembro do PCP ter falado muito nesta questão das Assembleias de Freguesia, pelo menos nas que eu estive. Mas municipais teve. Apesar de eu ter falado, apesar de eu ter puxado várias vezes o assunto quando fechou a escola do Chico, eu, quando falei com o Presidente da Assembleia de Freguesia, que muitas vezes fazia as Assembleias quase a picar os membros, nunca ninguém se manifestou preocupado. Só se manifestam agora que a escola está fechada. Não foi só agora, desculpa. Foi só praticamente agora. Foi desculpa. Só praticamente. Porque eu durante meses... Não, vocês até se abstiveram na Assembleia Municipal. Nós votámos contra e sempre dissemos que estávamos contra esta posição. Não nos abstivemos. Meus senhores, vamos deixar que a Patrícia Couto também dê a sua opinião. Eu só vou dizer uma coisa. Para fecharmos mais este capítulo, até porque estamos a 10 minutos das 19 horas. Eu acho que sim, e temos aqui mais 2 ou 3 assuntos para tratar. Estamos aqui numa discussão importante, mas, Carla, tens de concordar comigo que saiu daqui uma nova esperança, porque aqui o Zé diz que a escola pode estar aberta se os pais quiserem. Portanto, os pais nunca quiseram fechar? Se os pais querem, portanto, temos aqui uma esperança. Os pais querem a escola, pode voltar a abrir. Não, a Câmara não quer a escola aberta. Não, desculpa, isso não é verdade. Sabes bem que não é verdade. Se quisesse, tinha a porta aberta. Tu disseste assim, se o Ministério não quer, é verdade. E a Câmara Municipal nunca teve uma posição clara em relação a isso. A posição da Câmara foi uma posição de hipocrisia pura e populista. Eu até digo mais, mas já percebemos também, a 10 minutos das 19 horas. Já que a Patrícia deu a deixa ao Mário Rui, como provavelmente o governo vai mudar para o ano que vem, eu estou esperançado no governo do António Costa, que vai voltar a abrir a escola. Quem sabe. Bom, vamos então avançar, até porque estamos a 10 minutos das 19, faremos depois um pequeno intervalo para prosseguirmos até cerca das 19h20, 25, em função também daquilo que entretanto quisermos, ou quiserem os senhores, as senhoras e os senhores dizerem. Amanhã vamos ter uma Assembleia Municipal, vários assuntos na ordem de trabalhos, um deles, e gostava que comentassem também este assunto. Um deles tem a ver com a informação escrita por parte do Presidente da Câmara Municipal a propósito da atividade do município e a respectiva situação financeira do município estarregense. Querem focar alguma atenção neste aspecto? Focar um outro aspecto, que eu acho que o ponto mais importante é o orçamento. Claro, lá iremos também. É o orçamento. Step by step, como diz o inglês. Na informação escrita ela é tão detalhada que é quase, está lá tudo escrito, quer dizer, não há assim muito para dizer sobre aquilo. Então vamos ao orçamento. Foi aprovado o orçamento para a informação escrita Patrícia é um documento engraçado para ler, acho que sim, que é uma leitura interessante. Já o têm, portanto...
já têm essa informação. Por acaso acho que nem tem aqui, alguma mas nota a merecer saliência? Não, quer dizer, aquilo não deixa de ser o trabalho diário da Câmara, corrente da Câmara, da autarquia, não é nenhum trabalho político, é o normal funcionamento. É o retrato do funcionamento de todas normal as empreitadas da que lá existam, sejam elas de remoção de como é que chama aquelas coisas das abelhas, dos colmeias, dessas coisas e assim e afins, são todas isso são tudo empreitadas. Também anda à cata das abelhas. Sim, eu também não sabia. São empreitadas. É muito abilhada. Ou às reuniões, que aí sim poderiam mas ser mais não há nada aí mas que seja motivo de discórdia, quer não. dizer, relativamente ao que está escrito. Não estou às execuções feitas, porque essas, enfim, já sabemos que sim. Não, bom, mas se for para falar do orçamento, aí já. Mas vamos então ao orçamento. Um orçamento previsto para o ano, algumas rubricas mais contempladas em termos de verbas que outras, apostas fortes, sobretudo no ecoparque empresarial. Julgo que será até a aposta mais forte deste orçamento por parte do Executivo Camarário. Gostava de ouvir as vossas opiniões, António Sousa. Bom, obviamente eu não tenho o documento, passei hoje um pouco... Ainda que seja pela rama, tem uma opinião relativamente a este orçamento? Tenho uma opinião a este orçamento e este orçamento vai na medida do que eu fui falando enquanto estive na Assembleia Municipal. Nós já tivemos orçamentos aqui da ordem dos 30 milhões de euros, o que é completamente no passado, o que é completamente despropositado. Na altura havia dinheiro. Despropositado porquê? Porque exagerado? Porque depois a execução do orçamental era bastante abaixo. De modo que os orçamentos devem ser, tanto quanto possível, realistas, no sentido de podermos medir realmente aquilo que serão as previsões e disponibilidades financeiras da autarquia durante o ano em que ele vai ser executado. Eu satisfaço-me pelos últimos 3, precisamente porque eles têm vindo a ser realistas nesse sentido, têm baixado, embora se corra o risco eventual na área de despesas de se poder, sendo demasiado esganado, ultrapassar. Claro que quando refere os últimos 3, nós também percebemos que são 3 de um executivo PSD CDS, neste caso. Sim, claro, se quisermos o histórico dos orçamentos para trás, também os tenho. Também já antes era. Desde 2001 que é PSD CDS. Satisfaz-me neste orçamento, especialmente, o esforço que tem sido feito a nível de diminuição de impostos de autarquias. Quer no IMI, quer na percentagem de IRS de 0,5% que estão disponíveis. Nota-se aqui um esforço e mais, nota-se um esforço com algumas correções. Como sabe, o IMI, a reavaliação do IMI já decorreu para alguns prédios há mais de 3 anos, o que corre o risco de algumas... Eu sei que sim, todos nós sabemos, António Sousa, mas, por exemplo, e agora eu, enquanto munícipe e não, enfim, moderador desta conversa, também sei que a taxa ou as taxas de eletricidade, que não têm a ver com o município, vai-me dizer, mas as taxas, por exemplo, da água, que têm a ver com o município, também aumentaram. Tem a ver com a ADRA, isso tem a ver com a ADRA. Eu sei, mas a ADRA é uma associação de municípios. Sim, mas há uma política conjunta regional. É a política da privatização. A maior participação agora da ADRA já não é da Associação de Municípios, provavelmente será das Águas de Portugal. Com alguma... Futuramente privatizado. Os municípios têm papel... Agora, obviamente, e as taxas que lá estão, muitas vezes... São altas em Estarreja, mas se eu começar a ver fraturas aí por os concelhos limítrofes, não estão longe disto. De qualquer maneira, eu gostaria de chamar a atenção até para um esforço que está a ser feito aqui, principalmente no IMI, por uma razão muito simples. O IMI, muitos dos prédios estão avaliados há 3 anos, o que vai permitir aos contribuintes, se eles o quiserem, se eles o desejarem, a sua reavaliação e a consequente diminuição, uma vez que os prédios ao longo do tempo podem diminuir o valor. Eu tenho, por exemplo, hoje conhecimento de um reembolso de IMI de cerca de 1.200 euros para um contribuinte. Quando a autarquia arrisca este valor, pode eventualmente correr o risco de a receita cair. Eu lembro-me que num ano tivemos uma receita de derrama que tínhamos orçamentado, salvo erro, 680 mil euros e viemos para os 270 ou 320 mil euros. Quer dizer, é preciso muito cuidado e, por isso, louvo este orçamento pela sua realidade e pela passagem, mesmo que pouca, é um sinal positivo para os contribuintes de algum dinheiro e de alguma quantia
seja ela qual for, é sempre louvável este esforço e é sempre importante marcá-lo e chamar a atenção para ele. José Matos, um breve lançar de olhos sobre este orçamento para 2015. Bem, o primeiro aspecto que eu gostava de salientar é aquilo que o António já referiu, em que estamos perante um orçamento mais realista, né? E desse ponto de vista, nós ao longo dos anos, no último mandato nomeadamente, houve alertas do António, do Carlos Albérico, também, enfim, eu também intervi a esse nível, em que de facto a execução depois, tínhamos orçamentos inflacionados e a execução era o que era, não é? Nomeadamente nas despesas de capital, que era a questão ali, porque na despesa corrente havia sempre uma certa, vamos lá ver, não havia grande diferença, mas nas despesas de capital isso acontecia. Portanto, o orçamento é, de facto, desse ponto de vista, vem seguindo essa filosofia que tem-se verificado já nos últimos tempos. Gostava de dizer sobre o IMI, IRS e derrama que a verba estimada é, digamos, de redução e de verba que não entra nos cofres da autarquia é na casa dos 600 mil euros e, portanto, há de facto aqui também essa verba, como ele disse, é receita que não vai entrar na autarquia, portanto é algo que fica obviamente para as pessoas que já não vão estar a pagar, digamos, esses valores, seja IMI, derrama e IRS, não é? E depois também, a principal aposta, eu gostaria aqui também de frisar, é obviamente na parte do desenvolvimento económico, nomeadamente a Ecoparque, e portanto eu acho que é por aí que nós devemos continuar, porque de facto nós temos é que lutar para que Estarreja tenha mais emprego. Sendo que há aqui uma rúbrica que é comum a outros municípios e enfim, não é caso virgem aqui em Estarreja, que tem a ver com as despesas administrativas, e neste orçamento isso está também bem plasmado, que atinge uma percentagem de cerca muito próximo dos 29%, de resto é a percentagem mais elevada de todas as rúbricas contempladas aqui no orçamento. Não é caso virgem, eu bem sei que a maior parte dos municípios deste país também assim acontece, mas de facto é uma percentagem muito elevada e quando olhamos comparativamente para as outras rúbricas constantes deste orçamento. É um velho problema, um problema recorrente. Isto tem a ver com recursos humanos da autarquia, com a qualificação de pessoal, com a formação profissional, sim, mas por outro lado também tem a ver com o número, vamos chamar-lhe assim, de empregados que a própria autarquia tem. Só um valor, para as pessoas saberem, na governança municipal estão quase 8 milhões de contos previstos, não é? É de facto só a para fatia despesas maior, com não é? pessoal são 28%. Exatamente. 28%, Portanto, uma verba relativamente às outras que estão aqui contempladas, muito alta, não é? Sim. Eu gostava também de ouvir a vossa opinião relativamente a isto. Patrícia Couto ou sim. Carla Cabique, uma das duas. No fundo, quer dizer, o que nós estamos a falar é de um orçamento que é quase um orçamento de conta corrente e pouco mais. A nível de investimento não existe. Não, investimento. O investimento é muito baixo. Carla, há um pormenor neste orçamento que está Desenvolvimento descrito. Económico tem 7% Que está descrito e é do orçamento. importante levar em consideração que é que as receitas de capital com as vendas dos terrenos no Ecoparque não pode ser considerado no orçamento este ano. Não sei se repararam nisso, as vendas dos terrenos. Mas que é deste ano? Do orçamento que vai vir. 2015. O que quer dizer, se chegarem e a há ser ainda vendidos. outro aspecto neste orçamento que é muito importante, que é a transferência dos saldos que vocês vão ter que aprovar ou rejeitar na Assembleia, que são cerca de 5 milhões. Pois, porque também não se compreende, um orçamento tão pequeno ainda conseguem ter nas 5 freguesias milhões. isto já sempre foi feito. Também é bom que se recorde que acresce a isto o facto de estarmos em final de ciclo do quadro comunitário de apoio. Sim, mas isso não entra aqui nem está a ser Mas contemplado. isto nas freguesias sempre funcionou assim. As freguesias sempre fizeram um orçamento retificativo para incluir o saldo do... Mas aqui não era feito. No ano passado foi. Sim, mas no meu tempo também já não era feito. Pois eu nesse tempo não sei. De modo que isso influencia diretamente o orçamento. Claro, a primeira revisão é para isso. E grandes opções de plano, porque obviamente com 5 milhões há obra que se vai poder colocar na vossa primeira retificação que vão fazer, que nesta altura não se pode. Mas elas estão contempladas no plano, são nas grandes opções de plano. Sim, mas nas grandes opções. Os 5 milhões já estão distribuídos aqui Carla na... Cabique. Fala-se neles aí, efetivamente, mas não podem estar PPI orçamentados. mas já estão, no PPI já estão. Como estávamos a dizer, no fundo, é um orçamento quase sem grande investimento, onde
embora se tenha descido as taxas e com o nosso voto favorável, evidentemente, embora já no ano passado se justificasse a baixa nos impostos, porque não se justificava. Isso justifica-se sempre. Claro. Não. Pelo menos para quem os paga. Nós podemos baixar sempre. Vamos ser conscientes. Mas eu percebo a ideia que a cara Vamos ser quer, conscientes, claro. não é? Quer dizer, uma Câmara Municipal em que tem as contas minimamente saudáveis, que não tem grandes... O que está a querer dizer é que podia se calhar baixar ainda mais. Exatamente. O investimento não é tão grande quanto isso. Nós continuamos aqui com mais do mesmo, que é o ecoparque empresarial e a compra de terrenos, então, e depois disto a venda... É bom, não é? O que é importante. Não sei, porque eu ainda não vi. O ecoparque é importante. É tão importante que nós neste momento no nosso Conselho temos 30 mil desempregados, quer dizer... No Conselho de Estarreja? 30 mil desempregados? 3 mil desempregados. 3 mil desempregados. Peço desculpa. Está corrigido. Desculpa. Eu até me deu o coração agora. Não, a mim também me dói, com 3 mil desempregados também me dói. Claro, é óbvio, não é? Carla, não é o erro do número. No Conselho, 3 mil? No Conselho, o desemprego real no nosso Conselho são 3 mil desempregados. E eu não vejo isso tão contemplado quanto isso. Nós andamos aqui a falar nos terrenos e no parque, no ecoparque, e andamos aqui, e medidas concretas a nível de criação de emprego não se vê, nem está aqui explanado nesta... A criação de emprego nunca é criada pela Câmara. A Câmara tem que criar condições para as empresas virem. Para as empresas virem. Pois, quem cria emprego são os empresários. Eu não disse que tinha sido a Câmara a criar emprego. Estou a dizer que a criar condições, mas estas condições andam aqui a ser arrastadas e não vemos medidas concretas para estas condições. Carla, mas o parque está a evoluir, então não vejo medidas. E onde é que estão as empresas? Então as empresas, obviamente, as condições estão criadas. Há quantos anos é que está a criar condições? Para as empresas comprarem, como é que as empresas podem comprar para se instalar? Então assim que não está, por exemplo, estamos já há uns anos que estamos à espera que assim que venha. Já comprou, não comprou, quer dizer, andamos nisto? Não andamos disto nada. Sim, não compete a me responder. Obviamente que o dinheiro das empresas é das empresas, é privado. A Câmara poderá criar incentivos para que eles venham. Mas as câmaras não se podem furtar ao papel que desempenham. E a iludir todos os anos com o roçado de que vem assim, que eu já ando a ouvir isto há anos. É fácil pegar nos orçamentos. Era o IKEA, era assim. É fácil pegar nos orçamentos anteriores e ver o esforço que tem sido feito pela Câmara na compra de terrenos para os disponibilizar mais tarde. Exatamente. E criar as infraestruturas. E se tivermos com atenção aos orçamentos de há 7 ou 8 ou 9 anos, de então para cá, vê-se o esforço financeiro que a Câmara fez na compra desses terrenos. Sim, mas temos assistido à transferência de empresas para lá. Patrícia Couto, de empresas que já existem aqui. Bem, em relação ao orçamento, e toda a gente concorda que os impostos é muito bom que os baixem, e nós sempre defendemos isso, já há muito tempo que defendemos o abaixamento do IMI, do IRS, da derrama, todas as taxas. E todos nós defendemos. Pronto. É preciso ter condições para baixar. E que claro, sempre teve. Sim, mas sempre que foi proposto, só o PS é que assim o entendeu. Agora, finalmente, estava a falar aqui para este lado. Porque o Zé estava a dizer, nós sempre concordámos, pronto. Concordam cá fora, lá dentro, depois já não. Em relação ao orçamento, este orçamento para 2015 é o mais baixo dos últimos 11 anos e diminuiu cerca de 8% em relação a 2014. As receitas provêm maioritariamente do Orçamento de Estado e dos impostos aplicados já à população. Estas duas fontes de receita somadas dão um total de 82% da receita total, o que mostra a enorme dependência financeira da Câmara face ao Estado e à carga fiscal. As despesas de capital são cerca de 20% do total da despesa, o que mostra que há uma ausência de qualquer projeto e de um rumo para o desenvolvimento de Estarreja. A despesa corrente, em vez de diminuir, aumenta cerca de 6%. Isto, em 2015 está próxima dos 70%. Despesas estas que são de pessoal, aquisição de bens e serviços, por aí fora, portanto não tem nada além da gestão corrente do município. O orçamento para 2014 era 17 milhões e depois integrou um saldo de 3,5. Este 2015 é 16 e já sabemos que vai integrar um saldo expectável na ordem de 5 milhões. O que quer dizer, assim toscamente, que dos 3,5 ainda conseguiram juntar mais 1 milhão que poderia ter sido investido e não foi, grosso modo. Ou reduzindo os impostos. Exato. Se não, vejamos, os ordenados ficam por pagar? Não ficam. Bens ou serviços ficam por adquirir? Não. Então, de onde é que vem esta poupança? Vem da falta de investimento.
vem de... É uma dedução. Não, vamos lá. Não é uma dedução, é um facto, porque não há investimento, portanto... Não, eu digo que é uma dedução que se pode fazer dessa leitura. Não, porque assim, os jornados não ficam por pagar, as coisas não ficam por comprar, claro. Portanto, isso vem de onde? Do investimento lá da tal Avenida Paco Parque, que nunca mais se faz, do Quarteirão Norte também, que nunca mais se faz, porque foi suspenso e por aí fora. Portanto, este orçamento não reflete mais do que o dia-a-dia da autarquia, uma gestão corrente, como a Carla também já falou, e pronto, e aqui na mensagem do Presidente fala tenho aqui nas minhas notas, o orçamento de 2015 espelha o município moderno e sustentável que vimos anunciando, mas moderno não sei em quê, e sustentável também não, porque se 82% do orçamento são as receitas e depende diretamente das transferências do Estado e dos impostos, pronto, são pontos de vista, mas tudo bem. No meio disto tudo, o que é que nós achamos bem, além do abaixamento dos impostos, já tínhamos falado, é que realmente tenham aproveitado uma das medidas do Partido Socialista, que era a oferta dos manuais escolares a toda a população do primeiro ciclo, todos os alunos. Pronto, isso é uma das coisas boas que aqui vemos. De resto, pronto, não nos apraz dizer mais nada. Estava aí em contraponto com a opinião da Patrícia Couto, vamos explicitar melhor. Até ouvindo o que ela está a dizer, que eles vão votar favoravelmente, até porque tem aqui não. Acho que sim. Agora, vamos à despesa de capital. Atenção que a despesa de capital, e no fundo a despesa de capital está, obviamente, intimamente relacionada com o investimento, depende, obviamente, da receita de capital que o município consegue ou não arrecadar. E as receitas de capital, como vocês podem ver aí pelos documentos, têm um decaimento grande, na casa dos 40%. É de facto uma redução significativa. E que tem muito a ver com a questão que já falamos aqui do fim do quadro comunitário. Sim. Que estava em vigor. Claro. Portanto, havendo de facto digamos, uma quebra grande na receita de capital, obviamente que a autarquia não tem grande disponibilidade financeira para fazer grandes investimentos. Porque vocês, rapazes, se vocês virem as rubricas, a receita corrente cobre sensivelmente a despesa corrente da Câmara. E para a despesa de capital, a Câmara tem obviamente que se valer da receita de capital para fazer esse tipo de investimento. E, portanto, neste momento, essa situação estamos num ano que não é muito favorável a grandes investimentos de capital. Portanto, isso é preciso também aqui salientar. Também gostava de referir a dependência em relação ao Orçamento do Estado e portanto, que foi aqui também falada. Obviamente que as autarquias hoje em dia, grande parte das receitas que conseguem arrecadar são provenientes das transferências que o Estado faz para as autarquias e também dos impostos que elas conseguem cobrar. Portanto, não tem, fora essa situação, muitas fontes de receita. Nós aqui vamos tendo, obviamente, terrenos, por exemplo, do Ecoparque que sempre possível são vendidos, mas, no geral, de facto, tanto Estarreja como, outras autarquias aqui vizinhas, têm uma grande dependência do Orçamento do Estado e de impostos, não é? E, aliás, vocês vejam uma coisa interessante, nós, em relação ao IMI, nomeadamente, tivemos, desde a reforma do IMI, há 10 anos atrás, um aumento substancial de imposto a esse nível, que entrou, obviamente, para os cofres da autarquia, e, de facto, nota-se, desde há muito tempo até, que as câmaras, no geral, têm-se valido, muitas vezes, dos impostos diretos. É do IMI, nomeadamente, a derrama já não é o que era, mas nomeadamente o IMI, que tem sido uma fonte de receita significativa para as autarquias. Se vierem mais empresas, a derrama aumenta. Claro, mas a estratégia é essa. Criar as condições. A estratégia é essa. Não é óbvio. A derrama está ligada ao lucro das empresas e não à quantidade de empresas. Sim, mas mas quanto mais vier, mais possibilidades há. Depois temos outro aspecto, que também não foi focado aqui. Desde 2011 é o orçamento com menor despesa corrente. Não é com menor despesa corrente. Sim. O que eu vejo aqui é 10.778 para 10.805 para 2014, 10.925 para 2013, 11.016 para 2012. Aliás, por aí fora. Portanto, nós nas despesas correntes baixámos e mais. As nossas despesas, as nossas receitas correntes, isto é o que está escrito. Exatamente. As nossas receitas correntes são superiores às despesas correntes. Sempre conseguimos um saldo positivo de há uns anos a esta parte. Bom, meus amigos, eu propunha que fizéssemos... que esta análise do orçamento e dos números deve ser... António Sousa, Patrícia Couto, José Matos, Carla Cabico, eu propunha que fizéssemos aqui um curtíssimo, mas muito curtíssimo intervalo, depois voltaremos então
para os 10, 15 minutos finais, para assim encerrarmos o nosso programa. Já que abordámos, ainda que pela rama, um ou outro assunto, outros com maior profundidade, vamos descansar uns breves segundos, voltaremos dentro de instantes ao convívio não dos espectadores, dos ouvintes, é que eu agora confundo, uma vez é espectadores, outra vez é espectadores, espectadores, há muita qualidade de audiência. Mas nós voltamos dentro de alguns instantes, vamos então aqui ao nosso blocozinho. Fale diferente. Na primeira semana de cada mês, confira o roteiro político com CIU. Acompanhe o Fale Diferente. À quinta, às 18 e ao sábado às 12h30, porque se a análise importa, a Voz da Ria faz parceria. Bom, se a análise importa, a Voz da Ria faz companhia, é disso mesmo que temos vindo a tratar desde as 18 horas, vamos até cerca das 18h25, portanto restam-nos mais cerca de 10 minutos. Eu tenho aqui um último temazinho, eu gostava que fosse muito breve, para depois deixar ao vosso cuidado o lançamento de uma outra questão que achem pertinente nestes, repito, 10 minutos que nos faltam. Carnaval de Estarreja, polémica atrás de polémica, comunicado atrás de comunicado, resposta atrás de resposta. Muito brevemente, uma opinião concisa de cada um dos participantes. A Patrícia também poderá com certeza dizer alguma coisa sobre isso. Eu sobre o Carnaval gostava de dizer o seguinte, a polémica surgiu principalmente do que eu vi em torno das contas do Carnaval. Exatamente. O Carnaval deu prejuízo e, portanto, sempre que o Carnaval dá prejuízo... E choveu. E choveu também no último Carnaval. Naquele domingo de março, no primeiro domingo de março. E, portanto, mas além dessa questão, sempre que o Carnaval dá prejuízo, fala sempre do Carnaval. E eu até amanhã irei comentar também isso um pouco e referir o seguinte, eu acho que devemos falar do Carnaval quando corre bem e quando corre mal, não é só quando corre mal. O corre mal, quer dizer, o corre mal não é o corre mal, é quando há prejuízo, não é? Quando não cortam bem. Quando não cortam bem. Até correu muito bem. Claro, sim. Portanto, eu acho que aqui a polémica, e penso que a Patrícia também terá um pouco essa opinião, é à volta das contas. Até porque a Patrícia é uma fiel foliando. É verdade. Corre-me Carnaval. Campeã, folia campeã. Bicampeã, atenção, já falamos nisso. Desculpa a incorreção. Eu sobre as contas gostava de dizer o seguinte, as contas foram aprovadas em Assembleia Geral da Associação de Carnaval por unanimidade, atenção isto, por unanimidade. Dos presentes. Dos presentes, claro, então, obviamente a Assembleia é de quem lá está. Não estavam todos os grupos. Foram aprovadas. Aliás, como é sabido, eu até tenho aqui o comunicado que na altura a mesa da Assembleia Geral emitiu sobre este assunto, e é um comunicado onde a própria mesa da Assembleia Geral considera que foi alvo de afirmações, eu não diria, enfim, eles não usam essa palavra, caluniosas, mas estão lá perto, não é? E, portanto, eu acho que, de facto, desse ponto de vista, o Partido Socialista, neste capítulo, suscitou uma polémica que eu acho que não tinha razão de ser. E mais do que isso, também passou, de certa forma, e depois a Patrícia também dirá uma coisa sobre isso, um atestado de incompetência às pessoas que lá estão, porque no fundo está a dizer, vocês aprovaram as contas, mas nós desconfiamos disso e exigimos uma auditoria externa. Porque nós, enfim, eu tenho vida associativa, o António também já esteve no Conselho Fiscal da nossa associação lá em Furlan, e se alguém aparecesse em Assembleia Geral, ou aliás fora da Assembleia Geral, neste caso até foi fora da Assembleia Geral, a pedir uma auditoria externa às contas do clube, com certeza que nós íamos pensar, há aqui alguém que não desconfia das contas, e portanto desconfia o que está aqui a passar. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que é uma polémica que não tem razão de ser. Obviamente que a própria Associação já explicou também porque é que houve esse prejuízo no Carnaval, e desse ponto de vista acho que não justificava estar a criar este barulho à volta desta questão. Mas ele surgiu e a reação, aliás, a Assembleia Geral também pronunciou sobre isso, a reação é conhecida e, portanto, acho que o assunto está... Já conhecida que está a opinião do José Matos. Patrícia Couto, resposta? Bem, em relação ao Carnaval, muito haveria aqui para dizer, mas mais especificamente sobre esta questão esta polémica que se levantou ultimamente. Sim, da proposta feita pelo PS, pelos vereadores do PS na reunião de Câmara, o que o PS quis fazer e quis assegurar foi a não responsabilidade dos vereadores que também assinaram o contrato de programa, foi assegurar que
eles não seriam responsáveis caso houvesse uma auditoria ou uma fiscalização do Tribunal de Contas, que, como sabem, é possível acontecer. Sim. Portanto, essa foi a intenção. Não foi assim compreendida. Não foi mesmo, é que não foi mesmo compreendida. Se calhar não foi feita da melhor maneira, a passagem cá para fora. Muito se poderia aqui explicar, mas eu também não vou entrar por aí. Vou só dizer que, em relação a isso, o que se pretendia era que... Ora bem, as contas do Carnaval foram aprovadas já muito tarde, foram sempre pedidas em inúmeras reuniões municipais, como podem ver nas atas. Sim, isso foi a apresentação das contas, informações sobre o Carnaval 2014, e nunca foram prestadas. Independentemente de ser a associação ou não a prestar essas contas, o vereador responsável, o Dr. João Alegria, tinha que o fazer e não o fez. Mas repara que elas tinham primeiro que ser aprovadas em Assembleia Geral sim, mais ou menos. Sim, mas quando foi pedido subsídio extra, devia ter havido ali uma breve explicação. Portanto, o que levou o PS a fazer isso foi o incumprimento do contrato de programa entre a Câmara e a Associação de Estarreja, porque as contas não foram aprovadas dentro do prazo. O prazo terminava a 30 de junho. E não foi elaborado nenhum relatório relativo a este contrato de programa. Mas diz uma coisa, espera. Tu consideras confiáveis as contas? Na tua opinião, são confiáveis? É assim, eu não fui a essa reunião, não pude ir a essa reunião, infelizmente, por motivos pessoais. O meu grupo aprovou. Mas do que sabes, é confiável ou não as contas? Na minha opinião, as contas são confiáveis porque batem certo e porque está lá tudo explicado. Agora, se poderiam ter sido de outra maneira apresentadas, se calhar poderiam. Poderiam ter sido explicadas algumas coisas, poderiam. Eu não estou a dizer que as contas não são credíveis. As verdadeiras, não é? Não são credíveis. São credíveis, pronto, é isso. Claro que as contas são credíveis, estão lá. Mas a ideia de uma auditoria põe-se em causa. Não, uma auditoria não põe em causa se as contas são credíveis ou não. Eu até acho que Patrícia, mas também não pedem uma auditoria para que nada, a auditoria bata palmas, permita essa expressão. Sim, se bem que convenhamos que também já toda a gente sabia quando esta polémica estalou. Eu próprio disse isso, porque eu neste assunto faço parte também sou presidente de um grupo e faço parte da Associação de Carnaval na Assembleia Geral, não é? E logo quando esta polémica estalou, porque foi uma grande polémica, eu tranquilizei-os, porque a auditoria nunca se iria realizar, porque a Câmara nunca iria autorizar. Portanto, porquê tanto alarido? Isto seria proposto, foi uma proposta, seria votado, e tal como eu disse na altura, e não tenho nenhum poder como aquelas pessoas que antevêem as coisas, não havia qualquer problema, porque isto não iria ser aprovado em reunião de Câmara. Portanto, a auditoria está esclarecido o assunto, está encerrado. Sim, mas deixe-me só dizer, eu no lugar então não se justificava, no fundo. Vocês, o vosso grupo aprovou, não é? E portanto há confiança nas contas, não é? Sim, os grupos aprovaram mediante o que lhes foi apresentado, embora eu também não entenda como é que o Carnaval, com tantos dias de sol, com tanta gente a ver, dê um prejuízo de 14 mil euros na atividade do Carnaval. Mas pronto, isto é uma leitura que depois, fazendo a leitura de todos os eventos... Em Assembleia Geral. Os senhores, nós temos só 5 minutos e eu gostava de ouvir também a opinião do António Sousa e da Carla Cabico. Eu só queria dizer que no lugar da associação teria aceitado a auditoria mesmo para... Já que não havia nada a esconder, faça-se a auditoria. Muito bem. Carla Cabico, alguma opinião relativamente a isto, para encerrarmos a emissão de hoje? Muito sinceramente é uma polémica que me passa um pouco à margem. Também não é foliampa, não? Não é por isso. Este tipo, às vezes, há algumas guerras que não passam à margem. Mas tu não vais entrar no grupo de sábado. Agora, não vais poder entrar no grupo de sábado. Sim, sou destaque. Não devia ter dito, mas já disse. Aliás, a rádio serve para isso, para dizer em primeira mão. Exato. Bom, mas já percebemos. António Sousa. Mas só agora, quer dizer, agora que estamos aqui a falar de uma coletividade, de uma associação, não é? Onde as contas devem de ser claras e não deve haver dúvidas em relação a isso. Sem dúvida nenhuma. E há financiamentos públicos, e se há financiamentos públicos, mais claras elas devem de ser. Isso é uma questão que é ponto assente para mim e para nós. Essencial. Essencial, exatamente. Agora, tudo
o resto de polémicas Passa um bocadinho. Não. António Sousa, muito pouco tempo, vamos ao Carnaval para fechar a emissão então. Só também não é a minha praia, como é óbvio, não sou folião, não gosto de Carnaval, só gosto de ver, porque enfim, gosto de ver, tenho que vir. Mas há uma questão importante. Este ano. E às vezes há muito para ver. E às vezes há muito para ver. Mas é importante que se sabe. Nós tivemos em 13 de março de 2013, tive o prazer de estar com o Diamantino numa reunião que organizámos com todos os grupos de Carnaval, onde foram abordadas algumas questões do Carnaval. Bem, o que é importante e o que eu acho, para ser breve e não alongar muito, é que uma Assembleia Geral de uma associação é o sítio por excelência onde todas as dúvidas têm que ser postas. Exatamente. E não foram. Se não se pode chegar a uma associação, a uma Assembleia Geral, levantar o dedo, aprovar por unanimidade, e aprova por unanimidade quem está. Quem não está não vota. Claro. É evidente. Quem está a aprovar por unanimidade e depois de aprovar por unanimidade vir para a praça pública denunciar o que quer que seja. Muito bem. Perdeu-se a razão. Eu gostaria de completar só, antes de comunicar, vou ser o primeiro, que os outros vão ser a seguir, desejar a todos os sargenses umas boas festas e um Feliz Natal. Bom, eu também. José Matos tem 30 segundos. É um bom Natal para todos também e em janeiro cá estaremos novamente. Patrícia. Bom Natal a todos, boas festas, boas entradas. Um bom Natal e um melhor ano de 2015 do que aquele que foi o de 2014. Assim esperamos todos. Por minha parte, resta-me agradecer a presença aos quatro. Fica marcado novo encontro para janeiro. Portanto, certamente não nos encontraremos até lá. E eu desejo-lhes também boas festas, um bom Natal, um ano novo melhor, e até de hoje a um mês, sendo que, só para lembrar a quem nos escuta, que no próximo sábado teremos a reposição deste programa a partir das 12, portanto ao meio-dia, para ouvir de novo a emissão de hoje e agradecer aos presentes a vossa disponibilidade para este programa da Rádio Voz da Ria. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Fale diferente. Na primeira semana de cada mês, confira o roteiro político Conselho. Acompanhe o Fale Diferente. À quinta, às 18 e ao sábado às 12h30, porque se a análise importa, a Voz da Ria faz parceria.